Banca Vunesp, TJN, São Paulo, escrevente judiciário. Essa prova é curtinha, prova com 10 questões, fácil, tem um texto. Vamos ver sobre a primeira questão, sobre o que se trata. A ideia central do texto: não tem parágrafo, não tem linha, não tem nada, a gente precisa ler e fazer a tal da interpretação. Então vamos lá. A banca diz assim: muito antes de haver história, já havia seres humanos, animais bastante similares aos humanos modernos, surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Então, sobre o que vai tratar o texto? Sobre o fato de, muito antes na história, já haver seres humanos. Mas, olha aqui, oposição, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam o seu habitat. Em um passeio pela África Oriental, de 2 bilhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características familiares. Então, olha aqui, a gente vê certas características humanas familiares já na África há 2 milhões de anos. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados que só queriam ficar em paz. Isso está mostrando já uma espécie de rotina de convivência da humanidade. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas, outra posição: os chimpanzés, os babuínos e os elefantes também. Não havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e escreveriam livros de história. Então ele está falando que nem os humanos naquela época imaginavam isso, ou seja, eles eram iguais, eles viviam da mesma maneira que esses animais. A coisa mais importante a saber, olha que trecho importante no texto, ele destaca: a coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes, cujo impacto sobre o ambiente não era maior que o de gorilas, vagalumes ou águas-vivas. Então ele está equiparando. A ideia central do texto é: os humanos vêm evoluindo tão lentamente quanto os demais animais. Não, o texto não fala dessa questão de evolução. B. Os humanos pré-históricos conviviam pacificamente entre si. Essa informação não está no texto, é a ideia central. É aquela questão que a gente chama de referência textual, de acordo com. Letra C. Os seres humanos distinguiam-se dos demais animais na pré-história, no modo como interagiam entre si. Não, muito pelo contrário, ele diz que eles não se diferenciavam em nada. Os humanos arcaicos não possuíam habilidades que permitissem prever as conquistas futuras. Isso aqui está lá. Ele diz, inclusive, que os humanos não previam nem que escreveriam livros de história. Letra E. Os humanos modernos diferenciaram-se de seus ancestrais assim que começaram a lutar por poder. Essa informação também não está no texto, gabarito da questão 1, letra D de dado. Questão 2. O termo miríade, em destaque no primeiro parágrafo do texto, está empregado com o sentido de. Bom, ele diz aqui: acentuada uniformidade, frequência irregular, grande quantidade, tamanho diminuto e característica excepcional. O que acontece? Na maioria das vezes os alunos não sabem o significado de todas as palavras, nem eu mesma sei. Então a gente deduz pelo contexto. Vamos para o contexto para tentar ver qual é a tradução, o significado que se aproxima. Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam seu habitat. Então, eles não se destacaram dessa miríade, dessa quantidade, entre tantos outros. Da acentuada uniformidade, não falei uniforme, não tinham coisas informes. Da frequência irregular. A gente não consegue substituir por frequência irregular, não dá isso no contexto. Da grande quantidade, tudo bem.
Tamanho diminuto, olha lá, diminuindo. Não se destacaram do tamanho diminuto de outros organismos. Não é isso. E nem de característica excepcional, tá? Então, só sobrou aqui a letra C, da grande quantidade. Então, eles não conseguiram se destacar, eles não se destacaram da grande quantidade de outros organismos com os quais partilharam. Questão 3. Um termo que expressa sentido de posse, ou a gente tem adjunto adnominal, ou a gente tem um cujo, né? Que marca. Eu posso ter também o pronome possessivo, sua e seu. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram. Eu me destaquei, o verbo aqui é destacar-se, esse se que é um parte integrante do verbo. Risquei. Letra B. Da miríade de outros organismos com os quais, pronome relativo, não tem valor de posse. O qual não. Só o cujo, cuja, cujos, cujas são os únicos pronomes relativos que indicam posse. Exatamente por esse motivo, cujo, ele é sempre um adjunto adnominal. Você poderia muito bem observar certas características. Isso aqui é um pronome, algumas características. Idosos cansados que só queriam, os quais só queriam o pronome relativo sobre a letra E. Eles eram animais insignificantes, cujo. O cujo sempre marca posse. Vai na fé e marca com certeza. Gabarito da questão 3, letra E. Questão 4. Acerca da pontuação, outra questão de gramática. De acordo com a norma padrão da língua, está correto que se afirma em o trecho. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Permanecerá correto se uma vírgula for acrescida após a palavra humanos. Animais bastante similares aos humanos, vírgula. Modernos surgiram, não. Eu vou estar separando o verbo de sujeito e ainda separo aqui o adjunto adnominal. Não posso. Errado. B. O trecho, um passeio pela África Ocidental de 2 milhões de anos atrás. Você poderia muito bem observar certas características humanas e familiares. Permanecerá correto após a substituição da vírgula por ponto final. Vamos pegar a vírgula. Não, olha aqui. Ele quer que eu ponha um ponto aqui. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, ponto. Você poderia, não. Eu vou separar uma expressão adverbial aqui que está deslocada da oração que é a mais importante. Então, eu não posso botar um ponto. C. A mensagem do trecho. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas brincando na lama. Permanecerá inalterada. Vai dizer que está correta. Caso seja acrescida uma vírgula após ansiosas. Vírgula aqui. E outra após despreocupadas. Vírgula aqui. Permanecerá inalterável. Vamos lá. Mães ansiosas, acariciando seus bebês e bandos de crianças despreocupadas, vírgula, brincando na lama. Não, porque as mães ansiosas é que vão estar brincando na lama, né? Não pode, ele vai alterar. Ela não vai permanecer inalterada. Letra D. O trecho, ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeita de que seus descendentes um dia viajariam à Lua. Permanecerá correto caso as vírgulas sejam substituídas por travessões. Isso aqui pode sim, tá? Seria essa vírgula aqui e essa. Eu posso usar dupla vírgula, eu posso usar travessão e eu posso usar parênteses sem provocar qualquer erro gramatical ou alteração de sentido. Isso aqui está correto. A mensagem do trecho, a coisa mais importante a saber acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes. Permanecerá inalterada essa expressão a saber ficar entre parênteses. A coisa mais importante a saber, não. Então fica assim, a coisa mais importante acerca dos humanos pré-históricos é que eles eram animais insignificantes. Não, esse a saber aqui é uma expressão importante. Permanecerá inalterada se ela ficar entre parênteses. Não, porque a coisa mais importante a se saber, isso aqui é o verbo que está relacionado à coisa mais importante. Então, a saber sobre, aqui ó, a saber a cerca completa a saber, tá? Então, ela vai alterar. Eu risco. Então, o gabarito ficou letra D.
Questão 5, uma questão de concordância. Está de acordo com o nome padrão da língua na frase. Muito antes de haver história, já existiam seres humanos. O sujeito está posposto ao verbo. Animais bastante similares aos humanos modernos podiam ser encontrados, os animais podiam ser encontrados por volta de 2,5 milhões de anos atrás. C. Na África Oriental, 2 bilhões de anos atrás, certas características humanas familiares poderiam ser muito bem observadas. Esses humanos arcaicos competiam por status e poder, assim como ocorria com os chimpanzés, os babuínos e os elefantes. Isso ocorria. Eles próprios não haviam de suspeitar. Isso aqui é locução verbal. O verbo suspeitar é um verbo pessoal e ele passa suas características para o verbo haver, que precisa ser flexionado, tá? Então, o gabarito aqui da questão 5 foi C de casa. Questão 6. Leia a tirinha. Vamos lá, a tirinha é aquela coisa da linguagem mista. Imagem e escrita. Já que sua mãe está doente, hoje eu farei o jantar. Aí tá o Calvin lá olhando pro pai dele, o pai dele tá com um sorrisinho. Você sabe cozinhar? É claro que eu sei. Eu sobrevivi por 2 anos com a minha comida quando morei sozinho depois que terminei a faculdade. A mamãe disse que o seu café, almoço e janta eram waffle congelado e sopa em lata. Sua mãe não estava lá para saber. Agora pega o abridor de latas. Bom, né? No primeiro quadrinho, os comentários. Já que sua mãe está doente e hoje eu farei o jantar, estabelecem entre si a relação de, o já que é uma conjunção causal. A outra oração é a minha oração principal. Toda vez que eu tenho causa, eu tenho a consequência. E toda vez que eu tenho a consequência, eu tenho a causa. É o que a gente chama de par cíclico de informação. Então, por que a mãe está doente é o fato, é a causa que provoca o pai ir para a cozinha. Letra A é o gabarito. Condição não, finalidade não, conclusão não e proporção não. Fácil essa questão, né? Questão 7. Uma frase escrita em conformidade com a norma padrão da língua é: o pai alegou em que tinha não. O pai alegou isso, que tinha, risca. O pai tentou persuadir o filho de que não. Tentou persuadir o filho. O pai tentou persuadir o filho de que era capaz de cozinhar. Não, essa aqui tá certa, letra B. O pai não conseguiu convencer o filho de que convencer alguém de algo ou sobre algo, de que estava apto com cozinhar, não, a cozinhar. O pai não conseguiu convencer o filho de que estava apto a cozinhar. Risco letra C. D. O pai acabou revelando isso, quem revela alguma coisa, VTD, que não estava preparado para cozinhar. Risquei. O pai aludiu da época, não, aludiu à época que tinha sobrevivido com sua própria comida. Então, letra E também está errada, sobrou B de bola. Questão 8. Outro texto, vamos para ver o sentido atribuído pelo autor à frase. O que isso tem a ver com o meu café com leite? A gente tem que ir para o texto para poder entender. Tem tempo? Tem. Entre ouvida na rua. O que isso tem a ver com o meu café com leite? Não sei se é uma frase feita comum, que só eu não conhecia, ou se estava sendo inventada na hora, mas gostei. Tudo no fim se resume no que tem e não tem a ver com o nosso café com leite, no que afeta ou não afeta diretamente nossas vidas e nossos hábitos. Ele explicou. Então, no que tem a ver ou não com o nosso café com leite. Isso aqui é uma expressão metaforizada. O que tem a ver com o nosso café com leite? Aquilo que afeta ou não afeta diretamente nossas vidas e nossos hábitos. É uma questão que envolve mais do que a vizinhança próxima. Outro dia ficamos sabendo que o Stephen Hawking, voltou atrás da sua teoria sobre os buracos negros, aqueles furos no universo em que a matéria desaparece. Nem eu,
nem você entendíamos a teoria. E agora somos obrigados a rever nossa ignorância. Os buracos negros não eram nada daquilo que a gente não sabia que eram. São outra coisa que a gente nunca vai entender. Nosso consolo é que nada disto tem a ver com o nosso café com leite, ou seja, nada disso tem a ver com o nosso cotidiano, com os nossos hábitos. Os buracos negros do nosso café com leite são mesmo extremos opostos. A extrema angústia do desconhecido e o extremo conforto do familiar. Não cabem na mesma mesa, no mesmo cérebro. Boa, é verdade. Então vamos lá. O sentido atribuído pelo autor à frase, o que isso tem a ver com meu café com leite, está expresso em outras palavras na. Será que somos capazes de compreender isso? Não. B. Até que ponto isso desperta o interesse dos cientistas? Nada a ver. De que modo nós poderíamos contribuir para isso? Nada a ver. Por que eu deveria crer na veracidade disso? Nada a ver. Como isso pode impactar no meu cotidiano? É exatamente isso aqui. O que isso tem a ver com o meu café com leite? Como isso pode mudar e interferir nos meus hábitos, no meu cotidiano, na minha vida? É essa aqui. Gabarito letra E. É que a mais se aproxima, é a tradução do meu café com leite. 9. Com a afirmação. Os buracos negros não eram nada daquilo que a gente não sabia que eram. São outra coisa que a gente nunca vai entender. O autor sustenta que, para os leigos, os buracos negros são insondáveis. A gente não consegue saber o que eles são. Não são estáveis, não são periculosos. Eles também não são excitantes nem inteligíveis. Eles são insondáveis. A gente nunca vai entender realmente o que eles são. Boa. Questão 10. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão da língua. Aí tá aqui, anos estudiosos acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros... aqui tá faltando aqui a lacuna, ó. Há anos estudiosos acerca da contribuição... Aí aqui tem outra lacuna. Tem se questionado se, né, que... Não, tem questionado se... Não, que tem se questionado que o conhecimento dos buracos negros pode trazer nossas vidas. Deixa eu conferir aqui onde é a lacuna. Há anos, tá certo, há anos. E estudiosos, não, tá aqui, ó. Estudiosos têm se questionado acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer, aí aqui, a nossas vidas. Então, há anos é tempo passado, tempo decorrido. Tem que ser o A do verbo haver. Então, aqui já risquei letra D e já risco letra E. Estudiosos tem plural, terceira pessoa do plural. Aí, ó, tem. Questionado é o particípio, tá vendo? Eu não posso nunca fazer ênclise. Então, risquei letra A. Tem que ser letra B ou letra C. Aí ele diz... acerca da contribuição com o conhecimento dos buracos negros, o conhecimento pode trazer, aí eu posso colocar aqui, está no plural, ele quer no singular, né? A nossas vidas. Então, o que acontece aqui? Pode trazer a alguém, a nossas vidas. Isso aqui é apenas preposição. Então, se é apenas preposição, ou eu coloco a, assim, ou eu coloco as nossas vidas, tá? Então, risco letra C, o gabarito aqui é a letra B de bom. Terminei essa prova e a gente volta no próximo bloco com outra prova, tá bom? Então.